O dinheiro, para onde existe medo disfarçado de humildade. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper um bloqueio invisível. Porque existe uma armadilha silenciosa que destrói sonhos, enfraquece decisões, esfria a coragem e ainda se apresenta com aparência de virtude. Muita gente chama isso de humildade. Muita gente acredita que está sendo prudente, equilibrada, sensata, espiritualizada. Mas no fundo, o que existe ali não é humildade, é medo. Medo de crescer, medo de ser julgado, medo de ganhar mais do que as pessoas ao redor, medo de ser visto, medo de assumir a própria grandeza, medo de sustentar a responsabilidade que a prosperidade exige. E enquanto esse medo permanece escondido atrás de frases bonitas, de discursos mansos, de justificativas aparentemente nobres, o dinheiro continua passando. Oportunidades batem e vão embora. Ideias aparecem e evaporam. Portas se abrem, mas a pessoa hesita tanto que a própria porta se fecha. E o mais perigoso nisso tudo é que esse tipo de medo não se revela com uma cara feia. Ele não chega dizendo que quer te destruir. Ele vem vestido de bom senso. Ele fala manso. Ele diz que você não precisa de tanto. Ele sussurra que querer crescer demais pode te corromper. Ele tenta convencer você de que desejar abundância pode ser egoísmo. Ele tenta fazer parecer que permanecer pequeno é sinal de pureza. Só que não é. Em muitos casos, permanecer pequeno é apenas uma forma confortável de fugir da expansão. Existe uma diferença profunda entre humildade verdadeira e autossabotagem espiritualizada. A humildade verdadeira reconhece que tudo pode crescer, inclusive você. Ela não nega a grandeza, ela organiza a grandeza. Ela não rejeita a abundância, ela a honra com responsabilidade. A humildade real não diz que você deve viver no limite, ela diz que você deve prosperar sem arrogância. Já o medo disfarçado de humildade age de outra forma. Ele rebaixa seus desejos, diminui sua visão, ridiculariza sua ambição e transforma limitação em identidade. A pessoa começa a repetir frases como: eu não preciso disso tudo, dinheiro não é tão importante assim, quero só o suficiente, mas dentro dela existe um conflito. Porque uma parte da alma sabe que nasceu para avançar, construir, impactar, servir em alto nível, viver com dignidade, proporcionar conforto, gerar emprego, ajudar pessoas, sustentar projetos e manifestar uma vida mais ampla. Só que a mente, condicionada por culpas, traumas e discursos distorcidos, segura essa força. E quando a força da alma quer expandir, mas a mente insiste em encolher, nasce uma incoerência vibracional. E onde existe incoerência, o fluxo trava. A lei da atração não responde apenas ao que você diz com os lábios. Ela responde à sua identidade interna. Ela responde ao que você tolera, ao que você acredita merecer, ao que você sente quando imagina a abundância nas próprias mãos. E aqui está uma pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. Como você se sente quando imagina muito dinheiro chegando até você? Você sente alegria limpa ou sente um desconforto secreto? Você sente gratidão ou sente culpa? Você sente expansão ou um tipo de vergonha silenciosa? Porque para muita gente a imagem da prosperidade ainda aciona memórias distorcidas. Crescer no inconsciente pode estar ligado a ser rejeitado, invejado, criticado, abandonado, explorado ou traído. Então a pessoa diz que quer prosperidade, mas o corpo contrai quando ela se aproxima. Ela fala em abundância, mas internamente associa riqueza à perda de pertencimento. Ela deseja uma nova realidade, mas continua emocionalmente fiel à antiga. E o universo não interpreta discurso. O universo percebe padrão.
Talvez você tenha crescido ouvindo que gente simples não pode querer demais. Talvez tenha escutado que dinheiro muda as pessoas, que quem enriquece se afasta de Deus, que quem prospera perde a essência, que quem se destaca incomoda. Talvez você tenha visto pessoas serem criticadas só por melhorarem de vida. Talvez tenha aprendido sem perceber que para ser aceito era preciso ser menor. E então você desenvolveu um mecanismo interno, diminuiu o próprio brilho para não gerar desconforto nos outros. Escondeu sua fome de expansão para parecer equilibrado. Passou a chamar contenção de humildade. Passou a chamar medo de prudência. Passou a chamar recuo de maturidade. Só que isso tem preço. E o preço é alto, porque toda vez que você negocia sua grandeza para manter a aprovação, você envia uma mensagem clara ao campo da criação. Eu ainda não me autorizo. E quando a autorização interna não existe, a manifestação não sustenta força. O dinheiro é uma energia de ampliação. Ele circula com mais potência, onde encontra direção, coragem, responsabilidade e permissão interna. Dinheiro não fica confortável em ambientes onde é chamado com a boca, mas rejeitado com a identidade. Dinheiro se afasta de quem o romantiza ou demoniza. Ele flui melhor para quem o compreende como ferramenta, como extensão de valor, como meio de construção e serviço. Só que para isso, você precisa romper essa velha associação entre humildade e escassez. Ser humilde não é se esconder. Ser humilde não é viver abaixo do seu potencial. Ser humilde não é falar pequeno quando sua visão é grande. Ser humilde é reconhecer a fonte, honrar a jornada, manter o coração limpo e a consciência alinhada enquanto cresce. A falsa humildade, pelo contrário, adoece a alma. Ela reduz a potência, ela cria uma identidade confortável para a mediocridade. Ela faz a pessoa parecer correta por fora, enquanto, por dentro, morre um pouco toda vez que abandona o próprio chamado. Pense em quantas oportunidades já passaram pela sua vida e encontraram você com medo de aceitar mais. Pense nas vezes em que uma ideia surgiu e você rapidamente a descartou para não parecer ousado demais. Pense nas vezes em que você cobrou menos do que deveria. Falou menos do que sabia, recuou quando precisava avançar, minimizou seu talento para parecer mais acessível. Em cada um desses momentos, existia talvez uma crença profunda operando. Se eu crescer demais, posso perder amor. E é exatamente aí que está a raiz escondida. Muita gente não resiste à prosperidade, não porque odeia dinheiro, mas porque teme o efeito emocional de ser maior do que o ambiente ao qual ainda se sente preso. Essa pessoa não tem apenas um bloqueio financeiro, ela tem um pacto psicológico com a limitação, e o pacto precisa ser quebrado. Hoje eu quero que você escute isso com toda a força da sua alma. Você não precisa continuar provando pureza através da falta. Você não precisa continuar demonstrando valor através do sacrifício constante. Você não precisa continuar se diminuindo para tranquilizar a insegurança de quem não teve coragem de crescer. Você pode ser espiritual e próspero. Você pode ser humilde e abundante. Você pode servir mais justamente porque expandiu mais. Você pode amar mais, ajudar mais, construir mais, proteger mais e viver melhor sem perder a essência. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi a interpretação emocional que você aprendeu a associar a ele. E quando essa interpretação muda, tudo começa a mudar, porque sua vibração deixa de implorar e passa a permitir. Deixa de pedir desculpas por existir e passa a ocupar espaço com consciência. Deixa de se esconder atrás de uma falsa modéstia e passa a manifestar com alinhamento. Escreve nos comentários uma frase de ativação, porque isso ajuda a afirmar sua nova identidade. Eu não escondo mais minha grandeza atrás do medo. Repete isso não como slogan, mas como decreto, porque a partir de hoje, você vai começar a perceber
onde sua humildade era real e onde ela era apenas um disfarce elegante para permanecer pequeno. E essa percepção pode libertar sua vida financeira de uma vez por todas. A linguagem da frequência interna. Existe um ponto que quase ninguém explica com profundidade. A prosperidade não responde apenas à vontade, ela responde à coerência. Você pode desejar dinheiro com intensidade, pode visualizar riqueza, repetir afirmações, ouvir áudios motivacionais, fazer mapas mentais e até estudar estratégias. Mas se dentro de você ainda existir um campo emocional que associa abundância à culpa, perda ou exposição, a manifestação vai encontrar resistência. E essa resistência quase nunca aparece como um bloqueio visível. Ela não costuma dizer, eu tenho medo do dinheiro. Ela se esconde em hábitos aparentemente normais. Se esconde na dificuldade de cobrar. Se esconde no desconforto de vender. Se esconde no impulso de recusar elogios, se esconde na necessidade constante de diminuir o próprio mérito, se esconde naquela voz que diz que você ainda não está pronto, que ainda precisa sofrer mais, aprender mais, provar mais, purificar mais, esperar mais. Só que em muitos casos, isso não é sabedoria. É adiamento disfarçado. A mente humana aprende por associação. Se durante anos você conectou riqueza com frieza, poder com corrupção, destaque com inveja e prosperidade com afastamento espiritual, seu sistema nervoso vai tratar a abundância como ameaça. Isso significa que mesmo quando sua parte consciente diz que quer crescer, seu corpo reage como se estivesse se defendendo. O coração acelera diante de decisões maiores. A energia cai quando surgem possibilidades reais. A procrastinação aumenta perto do avanço. A pessoa perde o foco justamente quando a oportunidade se torna concreta. Ela não faz isso porque é incapaz. Ela faz isso porque o inconsciente interpreta a expansão como perigo. E quando o corpo interpreta algo como ameaça, ele sabota a aproximação. Isso é mais comum do que parece. Muita gente não falha por falta de potencial. Falha por fidelidade emocional a um passado que ensinou que crescer custava caro demais. Talvez na sua história, crescer tenha significado perder conexão. Talvez alguém importante tenha se afastado quando você começou a se destacar. Talvez você tenha sido criticado por querer algo maior. Talvez tenha ouvido frases que pareciam inofensivas, mas que entraram no fundo da alma como decretos. Não sonha alto demais. Gente como nós não chega lá. Melhor ser simples. Não chama a atenção. Isso não combina com você. Muito dinheiro é problema. Quem sobe muito cai feio. Essas frases se instalaram como programas internos. E o mais impressionante é que depois de um tempo, você já nem percebe mais que está obedecendo a esses comandos. Você acha que está apenas sendo cauteloso, mas na prática está reproduzindo limites herdados. A lei da atração encontra aqui um campo decisivo, porque aquilo que você mantém emocionalmente como verdade se torna uma espécie de ímã silencioso. Se sua identidade continua comprometida com uma versão limitada de si mesmo, você até pode atrair lampejos de prosperidade, mas terá dificuldade para sustentá-los. O dinheiro pode vir e ir. A oportunidade pode aparecer e escapar. O projeto pode crescer e travar. Isso acontece porque o seu campo ainda não se sente seguro no novo nível. É como se sua mente dissesse, eu quero subir, mas meu emocional ainda não acredita que eu posso viver lá em cima sem perder a mim mesmo. E enquanto essa divisão existir, sua realidade refletirá essa divisão. Por isso a transformação não começa no bolso, ela começa na permissão interna. Ela começa quando você para de romantizar a limitação. Quando você identifica que certos discursos de humildade, no fundo, só serviam para proteger sua zona emocional conhecida.
Ela começa quando você entende que ser abundante não é trair sua origem, não é abandonar seus valores, não é deixar de ser quem você é expandir quem você é permitir que a sua essência se manifeste com mais recursos, mais liberdade, mais alcance, mais impacto. Um coração bom com escassez ajuda pouco. Um coração bom com estrutura, energia, clareza e prosperidade pode transformar muito mais. Há pessoas que se orgulham de viver sempre apertadas, sempre no limite, sempre sobrevivendo, como se isso fosse prova de pureza. Mas sobreviver não é um troféu. Resistir o tempo todo não é destino glorioso. Em muitos casos, isso virou apenas um padrão repetido. E padrões repetidos criam identidade. A pessoa se acostuma tanto com o aperto que a paz parece estranha. Acostuma-se tanto a viver sem folga que a abundância causa culpa. Acostuma-se tanto a lutar que receber parece injusto. E então, quando a vida oferece um caminho mais amplo, ela mesma sabota. Porque a mente diz que não é merecedora de facilidade. O coração já esqueceu como relaxar e o corpo aprendeu a funcionar apenas em estado de guerra. Só que o dinheiro não floresce bem em um solo dominado por tensão e culpa. Ele se move com mais força em terreno de clareza, merecimento e direção. É por isso que você precisa observar não apenas o que pensa sobre dinheiro, mas o que sente quando imagina estabilidade, conforto e expansão. Você consegue se ver vivendo bem sem imediatamente pensar que isso seria exagero? Você consegue se imaginar com contas pagas, reserva construída, liberdade para escolher, capacidade para ajudar, bons instrumentos de trabalho, casa em paz, alimentação de qualidade, tempo organizado, sem achar que isso seria luxo demais? Porque para muitos, o problema não é conquistar. O problema é aceitar emocionalmente que isso poderia ser normal. E enquanto a prosperidade parecer demais para a sua identidade, você continuará empurrando para longe aquilo que diz querer. Não se trata de se tornar arrogante. Não se trata de colocar o dinheiro no centro da alma. Trata-se de remover do dinheiro o peso moral distorcido que lhe foi atribuído. Dinheiro é amplificador. Na mão de quem tem consciência, ele acelera o bem. Ele protege tempo. Ele compra paz em muitas áreas. Ele organiza o ambiente. Ele permite escolhas mais saudáveis. Ele sustenta projetos, famílias, tratamentos, deslocamentos, estudos, descanso, generosidade e dignidade. Quando você aprende a vê-lo assim, sua vibração muda. Você deixa de associá-lo à corrupção automática e passa a associá-lo à responsabilidade expandida. Essa mudança de associação é um divisor de águas. Se no fundo você teme que prosperar faça de você alguém pior, o trabalho não é rejeitar a abundância. O trabalho é fortalecer seu caráter enquanto cresce. Se você teme ser julgado, o trabalho não é recuar. O trabalho é suportar ser visto sem abandonar a verdade interior. Se você teme perder vínculos, o trabalho é aprender a construir novas relações em coerência com o seu novo nível, sem continuar sacrificado no altar da aprovação alheia. A prosperidade exige maturidade emocional, porque ela expõe tudo o que estava escondido. E talvez por isso tanta gente diga que quer crescer, mas hesite quando crescer começa a acontecer de verdade. Neste momento, faça uma pausa interna e pergunte a si mesmo com coragem: onde eu ainda estou chamando medo de humildade? Onde eu ainda diminuo o meu valor para me sentir moralmente seguro? Onde eu ainda recuso expansão para não lidar com a responsabilidade de uma nova fase? Essa pergunta pode doer, mas ela também pode libertar. Porque quando você nomeia o bloqueio perde força. O que é visto com verdade começa a ser desmontado. Talvez a sua prosperidade não esteja atrasada por falta de técnica. Talvez ela esteja aguardando apenas uma nova autorização emocional. Talvez o próximo nível da sua vida
não dependa apenas de fazer mais, mas de parar de negar quem você pode ser. E isso muda tudo. Porque o universo não trata você como vítima dos velhos programas se você já decidiu romper com eles. A partir do momento em que você se alinha com uma identidade capaz de receber, sustentar e multiplicar, a energia muda, o comportamento muda, a presença muda, a linguagem muda, o campo muda, e quando o campo muda, a realidade começa a obedecer. Se isso está falando com você, comenta agora. Eu permito a abundância sem culpa. Porque essa frase não é apenas bonita. Ela é um rompimento com anos de condicionamento invisível. O acordo invisível. Com a limitação. Existe um acordo silencioso que muitas pessoas fazem sem perceber. Um acordo de permanência. Um pacto inconsciente com a versão ferida de si mesmas. É como se lá no fundo uma parte dissesse: eu não posso ir tão longe porque ainda estou emocionalmente ligada à dor que me formou. E enquanto essa ligação continua ativa, a pessoa tenta prosperar, mas ao mesmo tempo sente que crescer demais seria abandonar antigas lealdades. Lealdade à família, que sempre viveu apertada. Lealdade ao grupo que critica quem vence. Lealdade à velha identidade que se acostumou a ser a que aguenta tudo, a que se sacrifica, a que fica por último, a que não exige, a que não brilha demais. Então, o que acontece? A vida oferece avanço, mas a pessoa trava. Não porque não queira, mas porque internamente ainda acha perigoso ultrapassar o teto emocional do ambiente em que foi moldada. Isso acontece muito quando alguém foi elogiado por suportar escassez, por ser resignado, por se contentar com pouco. Aos poucos, a falta deixa de ser circunstância e vira personagem. Vira a moral, vira a identidade. A pessoa passa a acreditar que ser boa é suportar carência em silêncio, que ser nobre é não desejar muito, que ser correta é não reivindicar melhor condição. Só que viver assim sufoca a alma, porque o ser humano não foi criado para funcionar permanentemente em contração. Existe dentro de você um impulso natural de expansão, uma vontade legítima de ver a vida florescer, um chamado para viver com mais espaço, mais paz, mais clareza e mais abundância. E esse chamado não é pecado, não é fraqueza, não é vaidade. Em muitos casos, ele é a própria linguagem do propósito tentando empurrar você para fora da repetição. O dinheiro vai para onde existe disposição para assumir amplitude. Ele flui com mais força para quem consegue sustentar internamente a ideia de que pode viver melhor sem precisar pedir desculpas por isso. E aqui está uma verdade forte. Muita gente não rejeita o dinheiro diretamente. Rejeita a identidade que acredita que teria de assumir para mantê-lo. Porque no imaginário distorcido, prosperar significa deixar de ser gente como a gente. Significa se distanciar, significa mudar demais. Então a pessoa faz um acordo invisível. Eu aceito sonhar, desde que não passe de certo ponto. Eu aceito melhorar, desde que continue me sentindo pequena. Eu aceito crescer, desde que ninguém perceba. Mas crescimento real não cabe em identidade encolhida. Prosperidade sustentada não cabe em autoimagem rachada. Quando você se observa profundamente, pode notar isso em pequenos comportamentos. A dificuldade de falar do próprio trabalho com firmeza. O impulso de reduzir o próprio preço antes mesmo de ouvir o cliente. A vergonha de desejar uma casa melhor, uma rotina melhor, um carro melhor, uma estrutura melhor. O desconforto quando alguém diz que você merece muito. A necessidade de se justificar demais quando compra algo bom para si. O costume de adiar decisões importantes porque, no fundo, subir assusta. Tudo isso pode parecer detalhe, mas é linguagem do campo interno. São microexpressões da identidade. São sinais de que ainda existe um contrato psíquico com a limitação. E esse contrato, quase sempre, tem como assinatura
A culpa. Culpa por querer mais. Culpa por imaginar uma vida maior. Culpa por desejar descanso, conforto, previsibilidade, crescimento. Culpa por não querer mais viver no improviso. Culpa por se permitir sair da sobrevivência. Só que culpa é uma das energias que mais desorganizam a manifestação, porque ela torna o receber desconfortável. A pessoa até busca a abundância, mas quando chega perto, sente que precisa se punir, devolver, adiar, reduzir. Ela encontra um jeito de perder, de gastar mal, de escolher mal, de travar, de se enrolar, porque o sistema interno ainda não aceitou que receber também pode ser um ato limpo. Você precisa entender de uma vez por todas: a sua vida não será expandida de modo consistente enquanto você continuar defendendo, ainda que sem perceber, uma versão limitada de si mesmo por fidelidade emocional ao passado. Não é o passado que deve determinar o seu teto. É a consciência, não é a dor que deve definir até onde você vai, é a verdade interior. Não é o medo do julgamento que deve organizar suas escolhas, é o propósito. E propósito quase sempre exige crescimento, porque quando alguém cresce com consciência, não cresce apenas para si, cresce para distribuir melhor, servir melhor, proteger melhor, escolher melhor, construir melhor. A falsa humildade faz você acreditar que diminuir-se é uma virtude. A verdadeira humildade lembra que tudo vem de uma fonte maior, inclusive sua capacidade de expandir. A falsa humildade faz você esconder o talento. A verdadeira humildade faz você usar o talento sem arrogância. A falsa humildade transforma desejo em culpa. A verdadeira humildade transforma a prosperidade em instrumento. A falsa humildade teme ser vista. A verdadeira humildade não precisa de palco, mas também não foge da missão. Essa distinção é crucial, porque muita gente foi ensinada a confundir apagamento com pureza. E apagamento nunca foi pureza. Apagamento é ausência de expressão. Você não veio ao mundo para viver anestesiado, eternamente explicando por que não deu certo, enquanto sua alma sabe que existe mais. Você não veio ao mundo para passar anos repetindo ciclos de limitação, apenas para parecer aceitável aos olhos de quem jamais ousou confrontar a própria covardia. Você não veio ao mundo para usar espiritualidade como desculpa para não enfrentar seu medo de crescer. Você veio para se alinhar, e alinhamento não é fantasia, é coerência entre visão, identidade, emoção, palavra e ação. Talvez você esteja agora num ponto crítico, um ponto em que já percebeu que sua vida não muda só porque deseja mudar. Um ponto em que já entendeu que repetir frases positivas sem reposicionar identidade não resolve. Um ponto em que seu espírito pede uma decisão real. Se esse é o seu momento, então a decisão é esta: romper o acordo invisível com a limitação, romper a lealdade emocional com a versão menor, romper a culpa por receber, romper a crença de que viver bem ameaça sua essência, romper a necessidade de se esconder atrás de uma humildade que nunca foi virtude, apenas medo bem vestido. Escreve agora: eu rompo meu acordo com a limitação. Escreve com verdade, porque cada vez que você nomeia uma nova identidade, você fortalece uma nova direção interna. A permissão que faz o fluxo obedecer. Agora chegamos ao ponto decisivo. Depois de perceber o medo disfarçado, identificar a frequência da culpa e enxergar o acordo invisível com a limitação, resta a parte mais importante: a permissão. Muita gente pensa que a prosperidade depende apenas de esforço, estratégia e tempo. Claro que essas coisas importam, mas existe algo anterior a elas: a permissão interna para viver uma realidade maior. Sem essa permissão, o esforço cansa rápido, a estratégia perde potência e o tempo parece sempre insuficiente. Com essa permissão,
tudo começa a se reorganizar. A pessoa passa a agir de outro lugar, passa a decidir com mais clareza, passa a parar de pedir desculpas por sonhar, passa a se comportar como alguém que se tornou disponível para receber sem medo de existir com amplitude. Permissão não é arrogância. Permissão é paz com a própria expansão. É quando você para de negociar com vozes antigas. É quando não precisa mais diminuir a meta para se sentir espiritual. É quando entende que servir melhor quase sempre exigirá crescer mais. É quando reconhece que estabilidade também é sagrada, que conforto limpo também pode ser divino, que descanso sem culpa também é cura, que estrutura é bênção, que prosperidade consciente é uma forma de ordem. E ordem é um princípio poderoso. Porque onde existe ordem, a energia flui melhor. Onde existe caos emocional, o fluxo encontra barreiras. Talvez você tenha passado anos tentando chamar dinheiro, mas sem perceber, continuava enviando uma mensagem oculta de recusa. Talvez orasse por crescimento e, ao mesmo tempo, mantivesse dentro de si a crença de que crescer seria se tornar menos puro. Talvez pedisse portas abertas enquanto permanecia emocionalmente fiel às antigas paredes. Só que agora você pode escolher diferente. Agora você pode dizer: eu não associo mais abundância a perigo. Eu não associo mais dinheiro à corrupção automática. Eu não associo mais expansão à perda de essência. Eu não associo mais destaque à rejeição inevitável. Eu não associo mais humildade a apagamento. Essa nova associação muda seu campo por inteiro. Quando a identidade muda, o corpo responde. O olhar muda. A voz muda. O modo de falar do próprio trabalho muda. A forma de aceitar oportunidades muda. O jeito de administrar tempo muda. A relação com preço, investimento, visão e merecimento muda. E esse conjunto de mudanças cria um novo padrão de atração. A manifestação não acontece porque você virou outra pessoa da noite para o dia. Ela acontece porque você parou de sabotar a pessoa que poderia se tornar. Isso é poderoso. Porque o fluxo não precisa mais lutar contra você. Ele encontra menos resistência, encontra menos culpa, encontra menos autopunição, encontra mais coerência. E coerência tem força magnética. Eu quero que você imagine uma cena simples. Imagine-se recebendo o valor que realmente corresponde ao seu trabalho. Imagine-se vendo as contas em ordem. Imagine-se construindo reserva. Imagine-se escolhendo com calma. Imagine-se podendo recusar o que desrespeita sua energia. Imagine-se ajudando alguém sem se destruir para isso. Imagine-se respirando alívio. Agora perceba a sua reação. O seu peito abre ou contrai? Sua mente celebra ou tenta dizer que isso é exagero? Seu corpo relaxa ou se sente culpado? Essa percepção mostra o que ainda precisa ser curado. Porque prosperidade não é apenas ter, é conseguir sustentar o bem recebido sem colapsar emocionalmente. Você não precisa se tornar perfeito para prosperar, precisa apenas se tornar coerente, precisa olhar para o medo e parar de chamá-lo por nomes bonitos, precisa abandonar a estética da escassez como se ela fosse virtude. Precisa entender que há pessoas humildes vivendo com abundância e pessoas orgulhosas vivendo na falta. Uma coisa não determina a outra. O que define o fluxo é o alinhamento entre visão, identidade e ação. O dinheiro para onde existe clareza, para onde existe direção, para onde existe responsabilidade, para onde existe coragem emocional de sair do papel de quem sempre tem que se contentar com pouco. A partir de hoje, toda vez que você perceber o impulso de se diminuir para parecer aceitável, lembre-se, isso não é humildade, isso pode ser medo. Toda vez que sentir vergonha de desejar mais estrutura, lembre-se, desejar ordem não é egoísmo.
Toda vez que pensar em reduzir seu valor para não incomodar, lembre-se, esconder a própria potência não ajuda ninguém. Talvez nunca tenha faltado força, apenas permissão. E se é assim, então este é o momento de decretar uma nova fase. Uma fase em que você não se esconde mais atrás da modéstia doente. Uma fase em que honra suas raízes sem transformá-las em correntes. Uma fase em que aceita prosperar com consciência, fé, responsabilidade e paz. Uma fase em que o dinheiro deixa de encontrar culpa em você e passa a encontrar espaço. Toda vez que a culpa tentar dizer que você deveria continuar no aperto para provar bondade, lembre-se, bondade sem estrutura vive exausta. E uma alma exausta não consegue manifestar plenamente o que nasceu para construir. Talvez esta mensagem seja o ponto de virada que você precisava ouvir. Talvez o que travava sua prosperidade não fosse falta de merecimento, mas excesso de lealdade a uma identidade pequena. Talvez você nunca tenha sido incapaz, apenas condicionado. Quando a escassez vira personalidade. Existe uma fase perigosa na vida de muitas pessoas em que a escassez deixa de ser apenas uma circunstância e começa a virar personalidade. No começo, a falta era um momento, era uma estação difícil, era algo externo, um desafio financeiro, uma limitação passageira, uma fase apertada que exigia resistência. Mas com o tempo, se esse estado se prolonga e a pessoa não vigia a própria identidade, ela começa a se confundir com a dor que está vivendo. A escassez deixa de ser algo que ela enfrenta e passa a ser algo que ela incorpora. Ela já não diz apenas que está sem dinheiro. Ela começa a pensar, sentir, reagir e escolher como alguém que nasceu para viver sempre em carência. E esse é um dos pontos mais críticos de todo o processo de manifestação. Porque enquanto a falta é percebida como fase, existe movimento possível. Mas quando a falta vira personalidade, toda tentativa de crescimento parece uma ameaça à própria identidade. Isso explica por que tantas pessoas afirmam querer prosperidade, mas se sentem estranhas diante de uma vida mais organizada. Elas passaram tanto tempo sobrevivendo que a abundância parece um território que não combina com quem elas acreditam ser. O aperto virou familiar. O improviso virou rotina. A tensão virou linguagem corporal. A preocupação virou pano de fundo da mente. A luta virou sinal de valor. Então, quando surge a possibilidade de estabilidade, a alma até deseja, mas a personalidade resiste. Porque a personalidade foi construída em torno da carência. E toda personalidade tenta sobreviver. Mesmo quando ela está adoecida, mesmo quando ela está cansada, mesmo quando ela já não serve mais ao propósito. Ela tenta se manter viva, porque foi ali que a pessoa aprendeu a existir. Talvez seja por isso que você já tenha vivido momentos em que algo bom estava começando a acontecer e, de repente, você mesmo travou. Talvez uma oportunidade real tenha surgido e você sentiu medo. Talvez um crescimento verdadeiro tenha começado e você criou distrações, atrasos, dúvidas, conflitos desnecessários. Talvez, quando uma porta se abriu, você tenha inventado um motivo emocionalmente aceitável para não atravessá-la. E isso não aconteceu porque você é incapaz de prosperar. Aconteceu porque uma parte sua ainda não sabe quem será sem a velha identidade de luta constante. E isso precisa ser encarado com profundidade. Porque o problema não é apenas querer mais dinheiro. O problema é aceitar que sua personalidade precisa deixar de depender da escassez para se reconhecer. Muita gente foi ensinada a ser notada pela dor. Foi notada quando sofreu. Foi acolhida quando estava mal. Foi ouvida quando estava no limite. Foi vista quando precisava de ajuda. Sem perceber, o inconsciente aprendeu uma lógica perigosa. Para ser percebido, preciso estar em falta.
Para receber atenção, preciso estar quebrado. Para ser acolhido, preciso estar cansado. Para merecer cuidado, preciso estar mal. Essa programação cria vínculos profundos entre escassez e pertencimento. E então, a prosperidade começa a parecer uma ameaça não apenas ao bolso emocional, mas também aos laços internos de amor, cuidado e reconhecimento. Uma pessoa teme, mesmo sem perceber, que se estiver bem demais, talvez deixe de ser vista, talvez deixe de ser compreendida, talvez perca a identidade que sustentou sua relação com o mundo por tanto tempo. Só que você não foi criado para ser amado apenas na dor. Você não foi criado para existir apenas em modo de sobrevivência. Você não foi criado para ter uma personalidade costurada pela falta. A sua essência é maior do que as fases que atravessou. Sua verdade é maior do que as circunstâncias que o marcaram. E a prosperidade começa de forma limpa quando você entende isso. Quando você percebe que pode continuar sendo você, sem precisar continuar sendo a versão cansada, apertada e limitada que o passado ensinou a apresentar. Você pode manter sua essência sem manter sua prisão. Pode honrar a sua história sem transformá-la em endereço permanente. Pode ser profundo sem viver pesado. Pode ser espiritual sem romantizar a escassez. Pode ser consciente sem continuar se punindo com uma vida pequena. A partir do momento em que a escassez deixa de ser sua identidade, o dinheiro começa a encontrar outro tipo de campo em você. Um campo mais leve, mais disponível, mais coerente. Porque agora a abundância não está vindo destruir quem você é. Ela está vindo libertar quem você sempre foi por baixo das camadas de limitação. E essa percepção muda tudo. Porque o dinheiro não terá mais de lutar contra uma personalidade viciada na falta. Ele encontrará espaço onde antes só havia tensão. Encontrará a direção onde antes só havia medo. Encontrará autorização onde antes só havia culpa. E quando isso acontece, a manifestação deixa de ser um milagre isolado e começa a virar consequência de um novo estado interno. Se essa parte falou com você, comenta: a escassez não é minha identidade. Porque essa frase corta um vínculo antigo e começa a abrir espaço para uma nova construção. O medo de ser julgado. Por crescer, existe uma prisão emocional que trava a prosperidade de muitas pessoas sinceras, trabalhadoras e cheias de potencial. É o medo de ser julgado por crescer. Esse medo nem sempre aparece de forma explícita. Às vezes, ele se esconde em uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Às vezes, aparece na dificuldade de mostrar resultados. Às vezes, surge no desconforto de melhorar o padrão de vida. Às vezes, se manifesta naquela vontade quase automática de se explicar demais, se justificar demais, amenizar demais cada pequeno avanço para não parecer convencido, soberbo ou distante. E aqui está a armadilha. Quando você vive tentando parecer pequeno o suficiente para não provocar desconforto nos outros, sua energia se torna incompatível com expansão verdadeira. Muitas pessoas carregam uma memória emocional muito específica. Em memória de que se destacar tem preço. Em algum momento da vida, talvez tenham sido criticadas quando se saíram bem. Talvez tenham sido chamadas de metidas por sonhar alto. Talvez tenham sentido inveja vinda de pessoas próximas. Talvez tenham percebido que seu brilho gerava incômodo em ambientes acostumados à limitação. E então, fizeram um acordo silencioso. Melhor não aparecer tanto. Melhor não crescer demais. Melhor não falar com tanta confiança. Melhor não mostrar tanta visão. Melhor não incomodar. Só que esse acordo pode até trazer uma falsa sensação de segurança social, mas cobra um preço altíssimo na manifestação da prosperidade. Porque crescer exige visibilidade emocional.
Crescer exige suportar o desconforto de não ser mais compreendido por todos. Crescer exige sair do personagem que cabia no ambiente antigo. O dinheiro respeita amplitude, não amplitude arrogante, mas amplitude interior. Ele flui melhor para quem suporta ocupar espaço sem pedir desculpas por existir, para quem consegue se posicionar sem se reduzir, para quem aceita que toda expansão saudável trará também algum nível de desconforto externo. E isso não significa perder humildade, significa abandonar a dependência emocional da aprovação. Porque enquanto sua identidade precisar que todos fiquem confortáveis com o seu crescimento, você continuará se autoajustando para caber em lugares que já ficaram pequenos para sua consciência. Talvez você já tenha sentido isso em situações simples. Quando pensa em cobrar o valor justo, algo dentro de você diz que pode parecer demais. Quando imagina divulgar seu trabalho com força, algo sussurra que podem julgar. Quando visualiza uma vida de mais estrutura, uma voz interna insinua que você talvez esteja exagerando. Essas vozes não surgem do nada. Elas são ecos de experiências antigas, ecos de uma época em que você associou crescimento a risco relacional. Mas agora, você não é mais a mesma pessoa. Agora você tem consciência para perceber que o julgamento dos outros não pode continuar sendo o teto da sua expansão. Quem precisa se diminuir para ser aceito, nunca se sente verdadeiramente em paz. Porque no fundo, sabe que está vivendo abaixo do que poderia. E essa dor silenciosa pesa mais do que o julgamento. Ela pesa na autoestima, na coragem, nas decisões, no brilho dos olhos. Pesa no modo como a pessoa negocia consigo mesma. Pesa na frequência com que desiste antes de ir até o fim. Só que existe um ponto em que a alma cansa de se encolher. Um ponto em que a verdade interior começa a gritar mais alto do que a necessidade de agradar. Um ponto em que a pessoa percebe: eu não posso continuar sacrificando minha prosperidade para manter a ilusão de pertencimento em ambientes que nunca celebraram meu avanço de verdade. Nem todo mundo vai entender sua mudança. Nem todo mundo vai vibrar com seu crescimento. Nem todo mundo vai aplaudir sua nova fase. E isso precisa deixar de ser problema. Porque amadurecer também é saber que a sua missão não pode ficar estacionada por medo da interpretação alheia. A prosperidade não pode esperar até que todos aprovem. A abundância não pode ficar na porta até que ninguém se incomode. Seu chamado não pode ser adiado até que o ambiente antigo se torne emocionalmente confortável para a sua evolução. Em algum momento, você terá de escolher entre continuar pertencendo ao velho cenário ou finalmente pertencer ao que Deus, a vida, o universo e sua própria consciência estão tentando construir através de você. Talvez o seu próximo nível esteja pedindo exatamente isso, que você pare de temer o julgamento, que pare de se explicar, que pare de reduzir sua linguagem, seu valor, sua visão, sua presença, não para se tornar alguém duro, mas para se tornar alguém coerente. Porque quanto mais coerente você é com o que veio manifestar, menos energia perde tentando administrar a percepção dos outros. E essa energia poupada volta em forma de força, foco, clareza e atração. Escreve agora: eu não vou me diminuir para ser aceito. Porque essa decisão muda a vibração de quem estava há tempo demais pedindo permissão para crescer. O merecimento que você ainda não assumiu. Um dos bloqueios mais profundos ligados ao dinheiro não está na capacidade, na inteligência, no talento ou na dedicação. Está no merecimento não assumido. Muitas pessoas são extremamente capazes de conquistar, mas emocionalmente ainda não assumiram que merecem sustentar o que conquistam. Isso cria um padrão doloroso. Elas conseguem avançar, mas não conseguem descansar. Conseguem receber, mas não conseguem relaxar. Conseguem abrir portas, mas não conseguem permanecer nelas com segurança.
Existe sempre uma sensação de que algo ainda falta para serem dignas da abundância que desejam. E esse algo nunca acaba, porque quando o merecimento está ferido, a mente sempre inventa uma nova condição para adiar a paz. Primeiro, a pessoa pensa que só poderá viver bem quando resolver uma dívida. Depois acredita que só poderá se sentir em paz quando tiver um valor específico na conta. Depois acha que ainda precisa provar mais competência. Depois sente que precisa sofrer mais um pouco para merecer descanso. Depois conclui que ainda não fez o suficiente para viver com leveza. E assim vai empurrando para longe a autorização interna. Não importa o quanto faça, sempre parece pouco. Não importa o quanto lute, sempre parece insuficiente. Não importa o quanto entregue, sempre existe uma voz dizendo que ainda não é hora de receber plenamente. E isso cansa a alma, porque quem vive assim nunca desfruta a própria evolução. Vive em eterna prestação emocional consigo mesmo. Merecimento ferido quase sempre nasce de experiências antigas, às vezes da infância, às vezes da forma como o amor foi oferecido, às vezes de ambientes em que a pessoa só era valorizada quando servia, quando obedecia, quando se sacrificava, quando produzia, quando suportava mais do que devia. Aos poucos, ela aprende que existir não basta, que ser já não basta, que para ser aceita precisa compensar, precisa merecer, precisa pagar um preço constante. E essa lógica, quando levada para a vida adulta, vira um sabotador da prosperidade. Porque a pessoa até trabalha muito, mas continua emocionalmente acreditando que precisa comprar o direito de viver bem. E quem acredita que precisa comprar o direito de receber, nunca se sente digno o suficiente para manter o fluxo aberto. A lei da atração encontra aqui uma chave decisiva, porque manifestação sustentada não depende apenas do que você deseja. Depende do quanto você consegue se sentir seguro ao receber sem entrar em culpa, tensão ou autopunição. Se você ainda acredita, no fundo, que viver bem precisa ser constantemente justificado, sua vibração continuará instável. Você receberá com uma mão e devolverá com a outra. Construirá de um lado e sabotará do outro. Avançará, mas sem paz. Prosperará, mas com medo. E a abundância sem paz não se sustenta com plenitude. Merecer não é ser perfeito. Merecer não é nunca errar. Merecer não é já ter resolvido tudo. Merecer não é ter sofrido o suficiente. Merecer não é alcançar um padrão impossível de pureza ou produtividade. Merecer é reconhecer seu valor essencial. É entender que uma vida mais ampla não precisa ser arrancada da existência como quem rouba algo proibido. Pode ser recebida como quem finalmente aceita o que antes recusava por programação interna. Esse entendimento cura muito, porque tira da prosperidade o peso de prêmio distante e devolve a ela o lugar de possibilidade coerente com uma identidade reconciliada. Talvez você ainda não tenha assumido o próprio merecimento porque teme relaxar. Talvez sinta que, se permitir viver melhor, ficará acomodado. Talvez tenha medo de baixar a guarda. Talvez sua mente esteja acostumada a funcionar somente na pressão. Mas paz não é acomodação, estabilidade não é fraqueza, folga não é descuido, receber bem não é se tornar irresponsável. Pelo contrário, quem vive em paz toma decisões melhores. Quem não está esmagado pela culpa pensa com mais clareza. Quem se sente digno administra melhor. Quem se sente autorizado cria com mais força. A paz organiza, a culpa desorganiza. O merecimento alinhado fortalece o fluxo. Você precisa parar de adiar sua reconciliação com o receber. Precisa parar de tratar a prosperidade como algo que sempre exige mais uma prova, mais uma purificação, mais um sofrimento, mais um sacrifício. Precisa entender que a abundância não está esperando uma versão exausta de você. Está esperando uma versão coerente.
Uma versão que não se ajoelha diante da culpa toda vez que algo bom se aproxima. Uma versão que não transforma o próprio bem-estar em dívida moral. Uma versão que consegue olhar para uma vida maior e dizer com paz: eu posso sustentar isso sem perder a minha essência. Comenta agora: eu assumo o meu merecimento. Porque quando essa chave vira dentro de você, o dinheiro deixa de encontrar defesa e começa a encontrar casa. A nova identidade que atrai. Sem perseguir, chega um momento em que a manifestação precisa parar de ser tratada como perseguição e passar a ser vivida como alinhamento. Enquanto você corre atrás da prosperidade com ansiedade, medo e carência, transmite uma mensagem de ausência. Mostra ao seu campo que ainda se sente separado daquilo que deseja. Mas quando você começa a construir uma nova identidade, a lógica muda. Você já não corre como quem implora. Você se posiciona como quem se torna compatível. E isso é completamente diferente, porque a nova identidade não nasce do desespero, nasce da decisão, nasce da percepção de que o dinheiro não deve ser caçado com desespero emocional, mas recebido por coerência interna. A identidade antiga talvez tenha sido moldada por luta, improviso, medo, limitação e necessidade de aprovação. A nova identidade precisa ser construída sobre clareza, merecimento, responsabilidade, visão e paz com a própria expansão. Isso não acontece em um passe de mágica. Acontece em pequenos atos repetidos, no jeito de pensar, no jeito de falar consigo mesmo, no modo como você organiza o ambiente, na forma como honra o próprio trabalho, na coragem de parar de se justificar, no abandono gradual dos hábitos que alimentavam a velha escassez, na escolha de se ver de maneira nova antes mesmo de todos os resultados aparecerem. A nova identidade entende que dinheiro não é inimigo, não é salvador e não é prova de caráter. É ferramenta, é amplificador, é meio. E por vê-lo assim, deixa de tratá-lo com medo ou idolatria. A nova identidade também entende que a abundância não precisa ser dramatizada. Ela pode ser construída, pode ser recebida, pode ser organizada, pode ser mantida, pode ser multiplicada. E quanto mais essa visão se firma, menos a pessoa entra em extremos emocionais, menos idealiza, menos teme, menos rejeita, menos sabota. Ela começa a se relacionar com a prosperidade, com maturidade. É nessa fase que muita coisa muda ao mesmo tempo. O modo como você se veste energeticamente muda. O modo como entra em uma conversa muda. O modo como apresenta seu trabalho muda. O modo como olha para seus planos muda. O modo como responde ao medo muda. Antes, o medo paralisava. Agora, o medo é observado e atravessado. Antes, a culpa dominava. Agora, a culpa é reconhecida e desmontada. Antes, a opinião alheia era comando. Agora, é apenas ruído externo que não define seu destino. Antes, a vida era construída em reação. Agora, começa a ser construída em criação consciente. A nova identidade não se forma apenas dizendo "eu sou próspero". Ela se forma sustentando atitudes coerentes com essa verdade. Ela se forma quando você aprende a não se diminuir mais, quando assume sua visão sem pedir desculpas, quando escolhe não negociar o próprio valor por carência emocional, quando para de chamar medo de humildade, quando rompe com a culpa por crescer, quando entende que ser abundante não o afasta da essência, desde que a essência esteja ancorada em consciência. A nova identidade também sabe que não precisa provar nada para todo mundo. Ela não vive se explicando. Ela não mendiga validação. Ela simplesmente se torna mais firme. Prosperidade duradoura não é evento, é identidade sustentada. É um conjunto de decisões que, repetidas, criam uma nova frequência. E essa frequência atrai com mais naturalidade, porque deixa de repelir com os velhos programas. O dinheiro começa a encontrar menos conflito em você. As oportunidades encontram menos hesitação.
As conexões certas encontram menos vergonha. As ideias encontram menos sabotagem. O trabalho encontra mais presença. E tudo isso, somado, cria uma realidade nova. Não porque a vida virou mágica instantânea, mas porque você parou de agir como alguém emocionalmente comprometido com a limitação. Talvez o seu maior passo agora não seja fazer mais uma técnica. Talvez seja se tornar a pessoa que já não precisa se esconder. A pessoa que não confunde pequenez com pureza. A pessoa que não sente culpa por receber. A pessoa que suporta crescer sem se abandonar. A pessoa que entendeu que a abundância saudável é parte de uma vida alinhada e não uma ameaça à espiritualidade. Quando essa pessoa nasce dentro de você, a lei da atração deixa de ser apenas conceito e começa a se transformar em consequência visível de um campo reorganizado. Então termine essa continuação selando sua nova fase com esta frase: eu me torno compatível com a prosperidade que desejo viver. Porque é isso. Não se trata apenas de buscar. Trata-se de se tornar compatível. E quando você se torna compatível, o fluxo reconhece, o campo responde e a realidade começa, pouco a pouco, a refletir a nova identidade que você finalmente teve coragem de assumir. Se esta palavra falou direto ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. E comenta esta frase final para selar essa mudança dentro de você. Eu permito que a prosperidade me encontre em paz. Porque quando existe paz com a própria expansão, o fluxo deixa de ser combatido. E quando o fluxo deixa de ser combatido, a realidade começa a obedecer. O último rompimento. Antes da prosperidade. Se você chegou até aqui, algo já começou a mudar dentro de você. Porque ninguém permanece até o fim de uma mensagem como essa por acaso. Quando uma palavra toca uma ferida escondida, quando uma verdade encontra uma prisão antiga, quando um reconhecimento interno finalmente acontece, a alma sabe, o coração sabe, o corpo sente. E talvez agora, neste exato momento, você esteja percebendo que o maior obstáculo entre você e a prosperidade não era a falta de inteligência, não era a falta de capacidade, não era a falta de vontade, não era a falta de fé. Era um acordo silencioso com a limitação. Era uma culpa que você nunca nomeou. Era um medo antigo que se vestia de prudência, de modéstia, de equilíbrio, de humildade, mas que, no fundo, apenas impedia você de ocupar o espaço que nasceu para ocupar. Talvez você tenha passado anos acreditando que ainda não era a hora. Talvez tenha se convencido de que precisava esperar mais um pouco, aprender mais um pouco, sofrer mais um pouco, purificar mais um pouco, provar mais um pouco. Talvez tenha achado que um dia, depois de muito cansaço, o universo finalmente diria que agora sim você estava autorizado a viver bem. Mas a verdade é que esse dia não chega por calendário. Esse dia não chega por desgaste. Esse dia não chega porque você acumulou sofrimento suficiente. Esse dia chega quando você decide, quando você rompe, quando você para de entregar sua identidade nas mãos de programações antigas. Quando você olha para a velha escassez e diz com firmeza: você não manda mais em mim. Esse é o tipo de rompimento que não faz barulho do lado de fora no primeiro instante, mas sacode tudo por dentro. É o rompimento que muda o modo como você se enxerga. É o rompimento que desarma a culpa silenciosa. É o rompimento que faz você parar de negociar com a própria grandeza. E tudo começa a partir desse ponto. Porque a prosperidade não é apenas dinheiro entrando. Prosperidade é a reconstrução da sua relação com o merecimento. É o reposicionamento da sua identidade. É a cura da vergonha de crescer. É a libertação da necessidade de parecer pequeno para ser aceito. É a coragem de viver bem sem sentir que está traindo sua essência.
É a paz de entender que você pode ser profundo e abundante, espiritual e estruturado, humilde e próspero, generoso e forte, sensível e bem-sucedido. Existe uma versão sua que talvez esteja esperando há muitos anos para nascer por completo. Uma versão que já não tem prazer em se esconder. Uma versão que não se alimenta mais da narrativa da carência. Uma versão que não transforma o aperto em troféu. Uma versão que não faz da própria dor uma identidade. Uma versão que já entendeu que o dinheiro, quando alinhado à consciência, não destrói o caráter, amplia a capacidade de construir, amplia a possibilidade de proteger, amplia o alcance do bem, amplia a liberdade de escolher melhor, amplia a condição de servir sem se destruir, amplia a dignidade, amplia a paz em áreas que antes eram governadas por tensão constante. Talvez você tenha sido treinado para admirar a resistência, mas não a plenitude. Talvez tenha aprendido a aplaudir quem aguenta tudo, mas não quem organiza a vida com sabedoria. Talvez tenha sido cercado por pessoas que naturalizaram a falta e ridicularizaram a expansão. Talvez tenha ouvido por anos que querer mais era vaidade, que crescer demais afastava da verdade, que viver melhor era quase uma culpa. E se foi isso que moldou parte do seu olhar, não se condene. Apenas desperte, apenas perceba. Apenas entenda que o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi condicionado pode ser curado. O que foi herdado pode ser interrompido. O que foi repetido pode ser rompido. A sua vida não precisa continuar obedecendo a roteiros invisíveis criados em tempos de medo. Você não precisa continuar interpretando o papel de quem sempre fica para depois. Você não precisa continuar se sacrificando além do necessário para provar um valor que já existe em você. Você não precisa continuar recusando expansão para preservar vínculos que só sobrevivem enquanto você se diminui. Você não precisa continuar chamando de humildade aquilo que, na prática, é a sua dificuldade de sustentar a própria luz. Essa fase pode terminar aqui. E não porque tudo se resolve de forma mágica em um segundo, mas porque a decisão correta, tomada no lugar mais profundo da consciência, muda a direção inteira da estrada. Quando você sente culpa por desejar estabilidade e escolhe não mais alimentar essa culpa. Quando você vê uma oportunidade e, em vez de recuar, avança com consciência. Quando você para de se esconder emocionalmente. Quando você deixa de romantizar o caos. Quando você decide que a paz também é o seu lugar. Há uma diferença enorme entre uma alma simples e uma alma condicionada à pequenez. A alma simples carrega verdade, clareza, presença, limpeza interior. Muita gente pensa que transformação é sentir algo bonito por alguns minutos. Não. Transformação verdadeira é quando você sai de um conteúdo como esse com uma nova postura diante da própria vida. Quando você começa a perceber suas frases antigas. Quando você se escuta dizendo, isso é demais para mim, e consegue responder, não, isso apenas é novo para a minha identidade antiga. Quando você se pega minimizando o próprio trabalho e decide honrá-lo. Ela não precisa de excesso para se sentir importante, mas ela também não rejeita os recursos que podem ampliar sua missão. Já a alma condicionada à pequenez foi convencida de que, para permanecer correta, precisa permanecer limitada. E isso é uma distorção, porque nada no fluxo da vida saudável aponta para a contração permanente. A vida se expande, a semente se rompe para crescer, a árvore alonga seus galhos, o rio corre, o horizonte se abre, o corpo amadurece, a visão amadurece, o propósito amadurece. A abundância, quando alinhada, faz parte do movimento natural da expansão.
O que não é natural é uma alma que nasceu para florescer, passar anos pedindo desculpas por ter desejo de plenitude. Eu quero que você imagine agora a sensação de finalmente deixar ir essa necessidade de justificar cada sonho. Imagine o que seria acordar sem sentir que prosperar precisa ser defendido. Imagine o que seria olhar para um projeto seu e não diminuí-lo antes mesmo de apresentá-lo ao mundo. Imagine o que seria receber algo bom, sem imediatamente acionar culpa. Imagine o que seria olhar para uma vida mais estruturada, sem sentir vergonha. Imagine o que seria respirar fundo e perceber que o dinheiro já não é uma energia que provoca desconforto moral em você, mas uma ferramenta que pode circular com consciência. Imagine o que seria existir sem esse peso antigo de achar que crescer ameaça sua essência. Isso não é fantasia distante, isso é a consequência de uma reorganização interior. E toda grande mudança na realidade começa assim. Primeiro por dentro, depois em volta. Primeiro na frequência, depois na forma. Primeiro na identidade, depois na matéria. Talvez durante muito tempo você tenha corrido atrás de resultados sem perceber que o campo dentro de você ainda estava em guerra com eles. E lutar contra aquilo que se diz desejar é uma das formas mais silenciosas de exaustão. A pessoa se cansa, se frustra, se compara, se culpa, tenta de novo, se decepciona, cria novos métodos, busca novas explicações, mas não toca na raiz. E a raiz, muitas vezes, é simples de dizer, mas profunda de curar. Eu ainda não me sinto seguro para ser maior do que fui. Eu ainda não me sinto em paz para viver em um nível que meu passado não conheceu. Eu ainda não sei sustentar sem culpa uma realidade melhor. Eu ainda temo o que os outros pensarão se eu realmente prosperar. Eu ainda tenho medo de descobrir quem serei sem minha velha identidade de luta constante. Nomear isso com verdade já é um ato de libertação, porque tudo o que é exposto à consciência perde parte do poder de comandar a vida no escuro. Agora, escute isso como se fosse uma chave definitiva. Você não precisa mais da escassez para provar virtude. Você não precisa mais da culpa para manter sua moral. Você não precisa mais da limitação para preservar seus vínculos. Você não precisa mais do medo para parecer prudente. Você não precisa mais se encolher para ser amado. Você não precisa mais esconder sua visão para ser tolerado. Você não precisa mais transformar sua grandeza em silêncio para proteger a insegurança alheia. Você pode crescer em paz, pode prosperar em paz, pode receber em paz. Pode construir em paz, pode ganhar em paz, pode multiplicar em paz, pode viver melhor em paz. E essa paz é uma das frequências mais poderosas para a manifestação, porque ela elimina a guerra interna que sabotava o fluxo. Quando o dinheiro encontra alguém em paz com a própria expansão, ele não precisa forçar entrada, ele encontra espaço, encontra organização, encontra maturidade, encontra visão, encontra responsabilidade, encontra propósito, encontra uma mente que já não o demoniza, encontra um coração que já não se sente sujo ao imaginar abundância, encontra uma identidade que não se quebra ao ser vista, encontra um corpo que já não entende prosperidade como ameaça. Isso muda absolutamente tudo, porque agora a vida não precisa mais empurrar você para longe daquilo que você mesmo recusava sem perceber. Agora existe permissão, existe espaço, existe coerência, existe uma nova assinatura vibracional. A partir daqui, eu quero que você trate sua própria vida com mais reverência. Reverência pelo que ainda pode ser construído. Reverência pela pessoa que você está se tornando. Reverência pelo chamado silencioso que existe dentro de você e que talvez tenha sido abafado por anos pelo medo de crescer. Reverência pelo fato de que você ainda está aqui, ainda sonhando, ainda buscando entender.
ainda tentando se alinhar, ainda querendo romper, ainda recusando desistir por completo. Isso já revela algo importante. Existe vida em você, existe futuro em você, existe uma semente de expansão em você, e semente nenhuma foi feita para admirar eternamente a terra escura. Ela foi feita para romper a camada que aprende e emergir. Talvez o seu grande passo não seja uma revolução visível hoje. Talvez seja uma frase que você nunca mais vai aceitar repetir sobre si mesmo. Talvez seja um limite que você vai impor. Talvez seja um preço que você finalmente vai respeitar. Talvez seja uma decisão de parar de se explicar tanto. Talvez seja um compromisso de não diminuir sua visão por medo da reação alheia. Talvez seja o início de uma rotina mais organizada, mais digna, mais coerente com a vida que deseja manifestar. Talvez seja o momento em que você olha para a prosperidade e pela primeira vez não sente vergonha dela. Isso já seria enorme, porque toda transformação concreta começa com pequenos atos de identidade. E entenda uma coisa muito séria: a prosperidade não se constrói apenas em grandes gestos. Ela se firma nos detalhes, no respeito ao seu tempo, na forma como você administra sua energia, na coragem de não se sabotar por culpa, na honestidade de perceber quando está recuando por medo de ser visto, no cuidado com sua palavra, na forma como honra sua visão, no modo como escolhe parar de chamar de humildade aquilo que sempre foi fuga. O fluxo se intensifica onde encontra esse tipo de sinceridade. Porque sinceridade com a própria alma é uma frequência muito forte. Quando você deixa de mentir para si mesmo, a vida inteira começa a se reorganizar. Então, neste encerramento, eu não quero apenas deixar você emocionado. Eu quero deixar você posicionado. Quero que esta mensagem marque uma fronteira. Um antes e um depois. O antes foi o tempo em que você ainda permitia que medo, culpa, escassez herdada e necessidade de aprovação comandassem silenciosamente seu destino financeiro. O depois começa agora. O depois é a fase em que você escolhe se tornar compatível com uma realidade maior. O depois é a fase em que você já não usa a espiritualidade como desculpa para permanecer pequeno. O depois é a fase em que você entende que abundância sem consciência é vazia, mas consciência sem estrutura também pode se tornar um ciclo de cansaço. O depois é a fase em que você aceita unir profundidade e prosperidade, fé e construção, propósito e expansão. Se você sentiu que esta mensagem foi feita para você, então não deixe isso terminar como apenas mais um vídeo assistido. Transforme isso em marco. Transforme isso em memória viva. Transforme isso em decisão prática. Curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que precise ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo essa nova identidade dentro de você. E, principalmente, escreva nos comentários uma frase que funcione como declaração pública da sua nova fase. Não escreva por impulso. Escreva com presença. Escreva com autoridade interior. Escreva como quem está cansado de negociar com a limitação. Você pode comentar uma destas frases: eu não escondo mais minha grandeza, ou eu permito a prosperidade sem culpa, ou a escassez não é minha identidade, ou ainda eu me torno compatível com a abundância que desejo viver. Escolha uma delas e deixe registrada. Porque quando você escreve, você ancora. Quando você declara, você organiza. Quando você assume, você fortalece a nova direção. E agora, antes de encerrar, deixe esta verdade selar tudo. O dinheiro não para apenas onde existe técnica. O dinheiro para onde existe coerência. O dinheiro não para apenas onde existe esforço. O dinheiro para onde existe permissão. O dinheiro não para apenas onde existe vontade. O dinheiro para onde existe identidade compatível.
O dinheiro não se sustenta onde encontra culpa vestida de virtude, medo vestido de humildade, escassez vestida de pureza. Ele floresce onde encontra clareza, paz, responsabilidade, visão e coragem emocional para ocupar um novo nível sem se destruir por isso. Que este seja o seu tempo de romper o disfarce. Que este seja o seu tempo de abandonar a pequenez que se fantasiava de prudência. Que este seja o seu tempo de parar de pedir desculpas por querer viver com dignidade, estrutura, liberdade e abundância. Que este seja o seu tempo de crescer sem culpa, de construir sem vergonha, de receber sem medo, de prosperar sem se afastar da sua essência, de provar para si mesmo que a verdadeira humildade não o diminui. Ela apenas mantém seu coração limpo enquanto sua vida se expande. E quando você começar a perceber mudanças, lembre-se, não foi sorte, não foi acaso, foi alinhamento, foi verdade, foi decisão, foi o fim de uma guerra interna, foi a coragem de não chamar mais de virtude aquilo que estava matando seu potencial em silêncio. Foi o dia em que você olhou para o medo disfarçado de humildade e finalmente disse: eu te reconheço, mas você não governa mais minha vida. Curta, compartilhe, inscreva-se e escreva seu decreto nos comentários. Porque a sua nova fase pode começar exatamente no instante em que você para de se esconder de si mesmo. Você não precisa mais se diminuir para parecer puro. A escassez não é sinal de humildade. O medo não pode continuar usando a máscara da virtude. Prosperar em paz também é uma forma de alinhamento. Sua grandeza não é arrogância quando nasce da consciência. O fluxo começa onde a culpa termina. A abundância não ameaça sua essência. O dinheiro encontra quem já não tem vergonha de crescer. A sua nova identidade precisa de coragem, não de desculpas. Hoje termina a guerra entre o que você deseja e o que você permite. Comenta agora uma dessas frases para selar sua nova fase. Eu não escondo mais minha grandeza. Eu permito a prosperidade sem culpa. A escassez não é minha identidade. Eu me torno compatível com a abundância. Talvez hoje não tenha sido apenas mais um vídeo. Talvez hoje tenha sido o momento em que você percebeu que não era pequeno, apenas condicionado. Não era incapaz, apenas dividido. Não era indigno, apenas programado para sentir culpa ao se aproximar da abundância. Mas isso acaba aqui. A partir de agora, você não vai mais confundir medo com humildade. Não vai mais chamar escassez de pureza. Não vai mais se esconder atrás de uma versão menor de si mesmo. Porque quem nasceu para expandir não encontra paz, vivendo encolhido. E quando sua identidade finalmente aceita o que sua alma sempre soube, o fluxo responde.